caso do Alexandre, não, que, né, Alexandre? Né, nós vamos ter uma Imagina. missão ainda, né? Mas o pessoal aqui, né? Bom, então, já tá gravando aqui já? Espera só um pouquinho que eu vou fazer as Tá apresentações. Eu só ótimo. quero Isso. parar a transcrição, porque eu acho que atrapalha um pouquinho. Pronto. Então, primeiro eu quero aqui conversar, né, com quem está nos ouvindo, né, dizer boa tarde, dizer que estou muito feliz com a participação de todos aqui no nosso, em mais um evento, né, do nosso grupo de pesquisa Democracia e Sociedade da PUC de São Paulo, e dizer que dessa vez temos a honra e a alegria de receber o querido amigo professor Rodrigo Mazei, ele que é um dos grandes nomes do direito processual civil e posso dizer também do direito civil. O professor Rodrigo Mazei, ele possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo, UFES, né? Mestrado em Direito Civil pela PUC de São Paulo e doutorado em Direito Processual Civil pela FADISP. E também pós-doutorado pela UFES. Ele também é professor da UFES e também da FUCAP, ainda, né? Mas aí tá certinho, né? Tudo certo. E líder do Núcleo de Estudos em Processo e Tratamento de Conflitos, que é um núcleo vinculado à Universidade Federal do Espírito Santo, também a UFES. E também é autor de vários artigos e livros, e ele eu tenho percebido que ele tem por predileção estudar os procedimentos especiais, entre eles o inventário. E ele, me parece, tem se especializado realmente nessas questões do direito sucessório. Ele já veio aqui participar uma outra vez do nosso grupo de estudos e voltou dessa vez para que a gente possa entender um pouco melhor o processo estrutural com esse enfoque para os processos privados, um tema, então, muito interessante, processos estruturais privados. Então, vamos entender aqui, junto com o professor Mazei, como que podemos analisar esses processos estruturais privados. Eu confesso que é um tema que eu reputo muito interessante e acho que todos que são estudiosos do direito processual precisam reciclar, né? A gente tem que entender o processo estrutural, ainda mais que nós temos um projeto em andamento, que vai trazer o processo estrutural como regramento aqui para o nosso sistema, e também entender que as diversas matizes em relação a ele que vão ser em parte trazidas aqui pelo professor Rodrigo Mazei. Então, estou aqui bem ansiosa para entender tudo do processo estrutural, professor Rodrigo. Seja bem-vindo. Eu quero agradecer muito, de coração mesmo, por ter aceitado o convite tão prontamente. Quero me colocar à disposição. Sempre que precisar de mim, pode contar comigo, viu? É uma honra e uma alegria mesmo ter a sua participação aqui no nosso grupo de pesquisa. Muito obrigada. Então, com a palavra. Bom, boa tarde, né, a todas as pessoas aqui. Na verdade, é uma honra minha, né? Mas, assim, um convite da professora Arlete, né, da minha amiga, não é um convite, né? É uma ordem. Então, eu vim aqui, né? E ela também gosta de estudar procedimentos especiais, então a gente tendo Sim. não só amizade pessoal, como esse vínculo acadêmico. Bom, e quando a gente conversou, né, sobre um tema, e isso também é muito importante, porque é uma interação que a gente está fazendo aqui de grupos de estudos da professora Arlete na PUC de São Paulo, e eu aqui na UFES. Então, são os nossos grupos de estudo, né? Então, e grupos de estudos que têm um ponto de contato bem grande, né, também com os programas de pós-graduação, ou seja, são as pesquisas que
que a gente está fazendo, então é sempre bom a gente trocar essa ideia. Às vezes a gente sabe o que o outro está estudando, né, o que está sendo estudado, e esse aqui, como eu falei, tem colegas que estão aqui, né, do lado da UFS, a Maria Eduarda em especial, ela está escrevendo com uma interação, né, depois eu posso até, seria a Maria Eduarda, seria até a pessoa mais adequada para falar do que eu, porque ela está com trabalho já na ponta aí do trabalho, ela está trabalhando com recuperação judicial, veja, uma ideia da recuperação judicial como essa ideia, né, fazendo interfaces, né, com processo de inventário, superendividamento, para a gente chegar a uma dimensão, né, de como se aproveitar, como se ter uma performance nesses processos a partir de uma linha estrutural. Bom, primeiro eu vou fazer uma brincadeira aqui com vocês. E o que seria importante? Eu mandei o material lá para a professora Arlete, que está disponível. E o que ajudaria bem é de vocês terem, depois vocês fazerem uma leitura do PLS 03 de 2025. E ele é fácil de lembrar, gente, olha só. O do Código Civil da Reforma é o PLS 04 2025. O do processo estrutural é um antes. Então não tem como esquecer, é o PL 3. E aí, eu mandei esse material para vocês, tem algumas questões que elas são interessantes. E não tem aquele sujeito assim, né, que na hora que você vai falar, se me conceitua o que é um processo estrutural. Um dia desse eu fiz essa pergunta, lá na graduação, na turma que eu estou agora, falou, olha, o que é um processo estrutural? E ele chegou para mim, e olha como é que aqui ele já vai dar uma abertura. Ele me respondeu com base no parágrafo primeiro, ok? No parágrafo primeiro, ele foi vivo, tá? Ele foi muito vivo. Ele respondeu com base no parágrafo primeiro desse PLS. Ele falou bem assim: os problemas estruturais são aqueles que não permitem solução adequada pelas técnicas tradicionais do processo comum, individual e que se caracterizam por elementos como, ok? Olha a primeira dica que foi dada aqui. Os problemas estruturais são aqueles que não permitem solução adequada pelas técnicas tradicionais do procedimento comum. Opa, individual ou coletivo. O que é uma ideia de um procedimento? O que já ocorre aqui desde o começo? Eu acho que essa primeira premissa que a gente tem que ter. O processo estrutural, ele se separa ou não se separa do processo da ideia de um processo comum, de um procedimento comum. Então, quando eu estiver falando de um processo estrutural, eu não posso imaginar aquela dimensão clássica de processo. Autor e réu, ok? Naquela ideia, né? O Estado vai conferir uma solução adjudicada, eu tenho uma sequência previamente colocada, as técnicas são aquelas técnicas ali, aquilo me basta para resolver o processo. O parágrafo primeiro ele é muito interessante, embora, olha só aqui como é que tem um ponto aqui, e aí por isso, vocês não ficam com inveja não, que eu não vou chamar ela de professora Arlete não, vou chamar de Arlete. Vocês todos têm que chamar de professora Arlete, professora doutora Arlete, mas eu não, eu posso chamar de professora Arlete, de minha amiga Arlete. Mas embora Arlete, olha que interessante, olha por quê? Até porque quem foi a comissão de jurista que fez a lei em volta disso tudo, olha o que está no caput do artigo 1º. Essa lei disciplina as ações civil públicas destinadas a lidar com problemas estruturais. Então, se eu fizer uma leitura seca do caput, eu caio ou não caio naquela interpretação comum, ou seja, a processo estrutural está ligado ao quê? Ação civil pública. Se tem ação civil pública, a priori é algo que vai envolver de alguma maneira o poder público, aquelas ações mais complexas, enfim. Mas isso, olha só como é que o parágrafo primeiro ele já dá uma ajuda. Que ele fala, peraí, peraí. Eu tenho que olhar, não é a ação civil pública em si.
O que eu tenho que me mirar? São aquilo que vai ser considerado como o quê? Como problema estrutural. Então, eu acho que esse é um grande ponto. Porque, vejam, vão existir ações coletivas que não são processos estruturais? Claro. Nem toda ação coletiva, nem toda ação civil pública, ela é um processo estrutural. Porque existem ou não existem ações civis públicas, por exemplo, que ela segue aquele rito tranquilo da ação civil pública? Casos, por exemplo, um caso muito comum, as situações de direitos individuais homogêneos. Você tem ação civil pública, ela vem ali, ela tem o seu rito, ela não tem, digamos grandes alterações quanto à ideia de rito e tal. A grande questão, o grande ponto é tentar entender o que é um problema estrutural. E o parágrafo primeiro, ele já fala isso aqui, olha, eu tenho que observar os problemas, ou seja, os litígios propriamente, né? São os litígios que eu vou estar trabalhando. E são litígios que não, como eu falei, permitem técnicas tradicionais do processo comum. E aí, gente, eu tô falando isso aqui com vocês, ó, eu tô com ele aqui até à mão, tá? Para quem estiver acompanhando aí, para vocês peguem depois o PLS, para vocês verem isso na mão. E logo no inciso primeiro, ele diz o seguinte, ó, vou ler o parágrafo primeiro de novo. Os problemas estruturais são aqueles que não permitem solução adequada pelas técnicas tradicionais do processo comum, individual ou coletivo. E, além disso, se caracterizam por elementos como. Aí, olha logo no inciso 1, multipolaridade. Ok? Multipolaridade. Vão marcar esse multipolaridade, que ele é importante. 2, impacto social. Aí eu volto para a ação civil pública, perfeito? Mas eu vou deixar uma pergunta para vocês aqui já de plano. O que é multipolaridade? E mais, já também deixando uma pergunta para a gente voltar. Existe diferença entre multipolaridade e policentrismo? Por quê? Já antecipando, e seria importante vocês anotarem isso, também tem um texto nesse sentido, que eu falo longamente. Isso é tratado por parte da doutrina como sinônimo. E, na verdade, você tem o quê? Dois fenômenos que são diferentes. E aqui o PLS faz como se diz, uma menção apenas à multipolaridade. Bom, inciso terceiro, prospectividade. O que ele quer dizer? Ele está olhando ou não está olhando o futuro? É um processo que não olha de uma forma clara o futuro. Isso é bem importante, tá? Anota esse prospectividade aqui, que ele é importante. 4, natureza incrementada e duradoura das intervenções necessárias. Então, ele está partindo de uma premissa, todo mundo olha para mim aqui que isso aqui é importante, de que a decisão ela vai alterar ou não vai alterar um estado de fato. É uma decisão, olha, por isso, gente, aqui, que alguns autores, como o professor Alexandre Câmara, ele não utiliza a expressão processo estrutural. Ele utiliza processo o quê? Reestruturante. Porque eu preciso de quê? De uma decisão que vá o quê? Que vá justificar uma intervenção para eu ter o quê? Uma nova estruturação na situação colocada. Bom, existência, vamos lá. Complexidade. Complexidade aqui, que é o inciso 5, né? É meio chover no molhado, mas olha o 6. Existência de situação grave de contínua e permanente irregularidade por ação ou omissão. 7. Intervenção de modo
de atuação de instituição pública ou privada. Bom, eu lendo isso aqui tudo, com os olhos fechados, especialmente pelo caput, eu continuo imaginando o processo estrutural sem esse viés privado, né? Porque o caput está muito. Só que aí, gente, olha onde que está a grande sacada. Vamos lá para o artigo 14. E olha o que no artigo 14 expressamente foi consignado no projeto de lei, nesse PLS, as técnicas processuais previstas nessa lei aplicam-se no que forem compatíveis e adequadas aos processos que cuidem de natureza similar àquela aqui regulada. Opa! O PLS, então, já dando uma dica, o que ele está? O PLS, de fato, foi voltado ou não foi voltado para as ações civis públicas? Foi, mas ele não deixou de reconhecer que existem o quê? Outras situações que também são o quê? Estruturantes, embora não abrangido diretamente pela lei. E aqui, Arlete, vem a coisa mais bacana, que é o parágrafo único do artigo 14. Olha que coisa bacana que eu vou falar para vocês. As técnicas processuais previstas em outros procedimentos especiais aplicam-se aos processos estruturais, desde que compatíveis. Opa! Então vamos. Qual a conclusão aqui? Posso fazer já uma premissa para vocês? Premissa que eu tenho. O que o artigo 1º ele coloca? Eu tenho os chamados processos estruturais, que são os processos estruturais, vou usar uma expressão só para prestigiar uma expressão que a doutrina já gosta de utilizar. Típicos. Os processos estruturais comuns. Os processos estruturais em que normalmente eles vai ter uma presença maior de casos, que são aqueles alcançados o quê? Pelas ações civis públicas. Mas eu tenho também processos estruturais não previstos propriamente na lei, mas que trazem o quê? Questões complexas em que elementos dos incisos do parágrafo 1º estarão presentes e que, acima de tudo, o processo comum, o procedimento comum, não será suficiente para resolvê-los. Eu preciso trazer o quê? Técnicas diferenciadas, técnicas moduladas. Deixa eu falar agora para vocês, só para dar um exemplo aqui. Gente, a gente está acostumado com a falência, não está? A gente está acostumado com a recuperação judicial. Mas quem trabalha com processo de falência e de recuperação judicial, só para dar dois exemplos simples, eles são processos em que o procedimento ele segue o procedimento comum, ou eu tenho um procedimento que ele é totalmente moldado para aquela situação. Só para dar um exemplo bem. E veja, só para vocês verem como é que é legal. Na falência, existe lide? Na falência, existe mérito? Na recuperação, existe mérito, como a gente está acostumado? Ou isso foge completamente dessa dimensão? E tem alguém aqui que trabalha com falência, com recuperação judicial? Tem alguém aqui? Ninguém? Estão com vergonha de falar? Porque se falar, acho que tio Mazei vai fazer pergunta para vocês. Tio Mazei tá bonzinho hoje é sexta-feira, gente. Hoje é dia de tomar vinho. Já separei um vinho bom, né? Vejam que isso, olha como é que é interessante. Vamos lá. Vamos trabalhar com. Só para falar um pouquinho da recuperação judicial. Quando você tem uma recuperação judicial,
Você tem um conflito único ou você tem uma situação que ela gera uma intervenção judicial, que é a crise na empresa? E o que é necessário com essa intervenção judicial? Medidas para preservação da empresa, ok? Para que a empresa seja preservada, você vai criar o quê? Ao longo desse processo. Olha como é que é totalmente diferente. Um calendário, uma pauta para pagamento de dívidas e o quê? O refortalecimento dessa empresa para que ela possa o quê? Voltar a funcionar. Veja que com isso, olha como é que é interessante. Olha a ideia da multipolaridade. Se eu estou falando das habilitações de crédito, das dívidas, os credores, eles têm algum vínculo entre eles ou eles só participam dentro desse processo, como um processo como um todo? Olha como é que é difícil, gente, falar, por exemplo, de litisconsórcio dentro de uma recuperação judicial. Justamente por que a gente não fala sobre isso? Olha a ideia, porque eu tenho o quê? Multipolaridade. Eu tenho o quê? Interesses diversos. E mais, olha que legal, Diego. Diego está desesperado, está doido para ir embora. Falou: o que eu estou fazendo aqui? Diego, pega aí, hein, Diego. O que isso tem de diferença de policentrismo? O policentrismo, por exemplo, dentro da recuperação judicial, eu posso ou não posso ter vários centros nervosos distintos? E cada centro nervoso desse, eu posso ter ou não posso ter pessoas diferentes com interesses diferentes em determinados centros nervosos? O que significa? Então, são duas figuras que são diferentes. O que é o policentrismo? Policentrismo, mais de um centro nervoso. Multipolaridade, o quê? Interesses múltiplos. Eu não tenho a bilateralidade de autor e de réu. Eu tenho o quê? Sobre objetos litigiosos, interesses múltiplos. Ok? Então, são duas figuras, são dois fenômenos diferentes. E eu não vou conseguir, por exemplo, e aqui entre nós, vamos lá, quando eu estou no processo comum, não é muito difícil eu ver a multipolaridade? Porque o que eu sempre tento buscar? Encaixar o quê? Os interesses comuns, inclusive as figuras de litisconsórcio. E tanto que é muito comum, o que é mais comum? Quando você é litisconsórcio, você é litisconsórcio de tudo. E mais, dentro de um processo comum, em regra, você tem praticamente interesse sobre todos os pontos nervosos. O que não acontece nesses processos privados com essa natureza estrutural. Veja que isso já mostra que eu tenho algumas figuras que elas não se encaixam naquele processo padrão que a gente está naquele sistema de processo padrão. E mais ainda, e aqui, ó, todo mundo agora aí que está, eu acho que o pulo do gato, o que marca muito, o que é uma ideia de marcar? Todo mundo olha para mim aqui agora, hein? Todo mundo olhando para mim. O que é um grande ponto que marca o processo estrutural? Qualquer um, qualquer processo estrutural, mais especialmente os privados. Nós vamos levar para o juiz um estado de desordem. E esse estado de desordem, ele precisa ser o quê? Resolvido. Eu preciso de decisões que vão ser o quê? Prospectivas, em que muitas vezes eu não estou preocupado com o mérito, eu estou preocupado com o resultado, que aquele estado de desordem se encerre. Veja, olha como é que isso é claro na recuperação judicial. Qual que é o estado de desordem? Uma crise empresarial. Se eu não tiver intervenção, eu tenho a quebra. O processo é necessário,
para se encerrar o quê? O estado de desordem. A falência. A falência, ele é um processo estrutural? O que vocês acham? Será que a falência é um processo? Claro que é. Olha só, quando é decretada a falência, quando tem um processo de falência, só já é de plano. Cria-se ou não cria-se uma massa única, uma massa indisponível, a chamada massa falimentar, que ela vai ter que ser administrada, ou seja, ou o estado de desordem, a insolvência da pessoa jurídica chegou a um ponto que houve uma ficção, por decisão judicial tem uma ficção, em que eu crio o quê? Uma massa patrimonial única, para criar o quê? Um sistema coordenado concursal, que é para tirar o quê? O estado de insolvência de desordem, para que o patrimônio possa ser distribuído de forma o quê? Ordenada. Ao longo dessa falência, eu vou ter ou não vou ter vários conflitos? Classificação de crédito, arrecadação de bens, avaliação de bens, entrega, continuidade de determinados contratos. O que isso significa dizer? Eu tenho ou não tenho um policentrismo? Tenho. E eu tenho ou não tenho multipolaridade? Tenho. Porque sobre esses pontos nervosos, eu não tenho normalmente a figura do autor e do réu. Eu tenho vários interessados. Tanto é assim que a massa falida, ela tem um interesse próprio. O falido tem outro. O comitê de credores vai trabalhar com outra ideia. O próprio credor, por exemplo, numa determinada situação, tem outro interesse. Então, é um sistema que a gente não está preparado, a gente não tem essa dimensão. E veja como é que. Só um minutinho, Diego, só para terminar aqui. E eu vou falar um agora, assim, que é muito comum, que às vezes a gente toma um susto, e quando eu falei isso uma vez com uma colega, ela falou assim: poxa, e o inventário? Será que o inventário ele pode entrar nessa ideia? A primeira pergunta que eu faço para você já é de plano: tem autor e réu no inventário? Qual que é o objetivo do inventário? E aí, gente, Diego, só queria falar isso antes das perguntas, tá? Porque isso é muito importante. Vocês já se deram conta, peço desculpa para o pessoal lá do meu grupo de estudo, o pessoal da UFS, porque a gente discute isso muito, mas talvez trazendo isso um pouco para o grupo aí da Arlete, talvez como um pouco mais novo, embora algumas das pessoas já podem ter ouvido falar nisso. Será que o inventário ele não é muito parecido com a falência? Por quê? Quando a pessoa natural morre, o que que a Saizine faz? Ela cria ou não cria, por ficção, uma massa única e indivisível? Que vai ser necessário ou não vai ser necessário, como lá na falência, de nomear um administrador, que é o inventariante. Que ele vai fazer o quê? Arrecadar, avaliar bens, examinar a legitimidade de várias pessoas, os seus interesses jurídicos diversos a partir dos eventuais pontos nervosos ou dos pontos que têm que ser resolvidos, para no fim, depois desse processo de liquidação, se sobrar um patrimônio, ele distribuir isso para os herdeiros. Veja como é que é interessante. Você sabe qual que é a grande diferença, a maior diferença no curso do processo? Não é com antecedência, não, mas no curso do processo entre o inventário e a falência? Vocês estão preparados psicologicamente? É porque o inventário há uma presunção, uma projeção de que o saldo é positivo. Por isso que são dois procedimentos, do inventário e da partilha. Ele não encerra, agora, a falência não. Como? Olha só que interessante. A falência não.
Mas como na falência se presume que o patrimônio não será suficiente, onde que se encerra ordinariamente a falência? No concurso de credores. E veja que isso é tão importante, como existe uma presunção no inventário de que vai sobrar patrimônio. Olha que interessante isso, Diego. Ninguém se preocupou no inventário em criar uma liquidação com sistema concursal. Vai sobrar patrimônio, mas na falência não. Como não vai sobrar patrimônio, eu preciso ter inserido o quê? Um sistema concursal. Ok? Já posso dar uma dica aqui agora? Posso? Será que lá para o processo estrutural da ação civil pública, não com a ideia só de credor propriamente, preferencial, mas será que existem pessoas que precisam ter a resposta primeiro? Será que existe no processo estrutural da ação civil pública um rol de preferências da prestação jurisdicional? Não está no PLS. Mas eu tenho que importar isso ou não tenho que importar? Claro que eu tenho que importar. Vejam para a gente aqui no Espírito Santo, quando teve a questão da poluição lá da Vale, aquela coisa toda que aconteceu. Quem foram as primeiras pessoas? Foram a grande preocupação? Quem subsistia? Os ribeirinhos, os pescadores. Mas isso está na lei? Ou eu tive que tirar? Isso é uma técnica que eu tive que tirar de lá. Posso ir mais além? Só para vocês verem a importância do artigo 14. Esse tipo de ação é um tipo de ação complexa. Será que ele funciona sem que o juiz nomeie uma figura próxima a um administrador para saber se as decisões estão sendo cumpridas, para fazer contato com as partes, para trazer informações para o juízo? Um sujeito imparcial que possa colaborar no processo estrutural, que é a figura do administrador judicial, e deveria ser do inventariante. A gente tem uma coisa que o inventariante, a gente não é rigoroso com ele, mas o inventariante deveria ser imparcial. Por quê? Porque ele está numa missão, ele tem uma missão em que ele necessita o quê? Tirar aquele estado de desordem, a SAISINE, aquele condomínio, fazer a melhor liquidação para que possa fazer o quê? A melhor distribuição possível. Então, é só uma parte inicial, tá, Diego? Eu só não queria perder a ideia. Para te passar aí que eu sei que parece que eu estou afastado de Deus, mas não estou. É só uma dimensão para vocês verem como esses assuntos eles não são diferentes. E da mesma forma que como eu falei, olha só, que isso era muito curioso, que eu tinha a falência, né? Eu tenho a falência, olha que interessante, da pessoa natural, da pessoa jurídica. Eu tenho a insolvência da pessoa natural, quando ela não tem patrimônio, perfeito? E tem o inventário quando a pessoa morre. Isso aqui tudo era tranquilo. Nós nunca dialogamos com essas três figuras, embora fossem figuras parecidas. Como também, olha que interessante, eu tenho a recuperação judicial, que envolve as pessoas jurídicas, certo? E o que eu tenho agora no Código de Defesa do Consumidor? A figura do superendividamento. O que é a figura do superendividamento? É quase uma modulação de uma recuperação judicial para a pessoa natural. E, inclusive, o STJ decidiu essa semana que neste processo, o que é necessário se fazer? Olha a ideia, olha como é que isso é totalmente estruturante. Pensando lá na frente, tem que ser deferido o quê? Uma quantia mínima de sobrevivência do superendividado enquanto ele se submete ao processo de superendividamento. Olha que interessante o ponto. Então,
a gente vive um ambiente de processos que nós não identificamos como estruturais, mas eles o são. E esse artigo 14, eu quero que vocês leiam com muito carinho, e aí entra um outro tema, e aqui eu me sinto muito à vontade de falar isso, especialmente com os alunos da UFES, que é algo que a gente estuda muito, e foi o objeto, né, Arlete, do nosso encontro passado, que foi transporte de técnica. O que é o transporte de técnica? É o saber que eu tenho técnicas no sistema, que eu posso trazer essas técnicas para outra. É muito comum isso em procedimento especial para procedimento especial. Que eu posso tirar uma técnica de um procedimento especial e aplicar o outro, desde que haja uma compatibilidade de direito material, quando aquilo é necessário para eu resolver a questão. Isso não é uma ideia de aplicação subsidiária, porque, veja, eu nem consigo fazer aplicação subsidiária, né? Aplicação subsidiária é quase, se não tiver aqui, eu aplico aqui. Não foi isso que a gente aprendeu, aplicação subsidiária? No que é omisso, eu aplico aqui o Código de Processo Civil, por exemplo. Leiam, gente, olha a inteligência do artigo 14. O transporte de técnica é uma ideia iterativa. O que ele quer dizer? Eu posso retirar não só uma técnica de uma legislação e trazer para cá, mas se aqui onde que eu estou, eu tenho técnicas, se são úteis lá também, eu posso remeter essas técnicas para lá. Então eu crio o quê? Uma ideia de transporte iterativo. Eu não tenho uma regra, eu não tenho um diploma principal remetendo regras por outro. Eu tenho o quê? Diplomas que ficam o quê? Alinhados. E diplomas alinhados que permitem o quê? Comunicações. Então, o transporte é uma comunicação iterativa, que é exatamente isso. Olha como é que isso que eu vou falar está muito marcado no artigo 14 aqui do PLS. Tá? Olha lá. As técnicas processuais previstas nessa lei, ou seja, naquilo que foi colocado para o processo estrutural clássico, aplicam-se no que forem compatíveis e adequadas aos processos que cuidem de natureza similar àquela aqui regulada. Posso aplicar ou não posso? Posso, mas eu tenho que mostrar que é adequado e compatível. O transporte de técnica, ele mostra quando você quer transportar uma técnica, o que você tem que demonstrar, eu que sou advogado? Olha, excelência, essa técnica aqui é compatível por conta disso e disso. Quando tem um excepcional juiz aí, como é o caso do Alexandre Miguel, o que o Alexandre faz? Eu brinco muito com o Alexandre. Alexandre foi meu professor, tá, Arlete? Eu sou de falar, eu estou mais jovem assim, mas ele foi meu professor. Mas o que Alexandre, ele sempre foi Muito muito prazer. didático, né? Isso eu te falo, olha como é que ele está sofrendo. Falei Meu muito aluno. prazer para ele. Tá sem microfone. Prazer é todo meu, mas isso é brincadeira. Doutor Rodrigo Mazei é um amigo. Professor, não tive essa honra, não. Sou aluno, lá do doutorado. Me ensinou a dar aula, tá? Me ensinou a dar aula. Falei isso lá na sala do mestrado e doutorado. Eu falo para todo. Me ensinou a dar aula, me convidou a dar. Foi a pessoa que confiou para eu dar aula e me ensinou a dar aula. Mas o que ele sempre foi como professor e como juiz ele é? Estou falando, as decisões dele são didáticas. Então, o que o juiz vai fazer no transporte? Ele vai dizer por que ele está trazendo aquilo. Ou seja, eu estou usando uma técnica, estou transportando uma técnica que aqui é adequada e compatível, porque eu tenho aqui, não me tem, eu não tenho nada. Vamos voltar para o artigo 1º? E o processo civil comum é o quê? Incompatível com isso. Então, eu tenho que buscar uma solução mais próxima, onde também o processo civil comum não tem uma boa penetração. E aí, cara, que vem o top do top, que é o parágrafo único. As técnicas processuais previstas em outros procedimentos especiais aplicam-se ao processo estrutural, desde que compatíveis. Olha que top isso. E um aluno muito bom que eu tenho lá na graduação, ele falou, professor, nos processos estruturais, se eu insistir em falar em aplicação subsidiária, os procedimentos especiais
vem primeiro do que os procedimentos comuns. Por quê? O próprio artigo 1º já diz que eles são incompatíveis. Então, é uma mecânica que ela é toda diferente, tá? Desculpa aí, tá, Diego? Eu dei essa volta aí, mas é o que eu queria, assim, fechar um pouco a ideia para a gente trabalhar. E sempre com essa ideia, olha só, marca isso aqui. Processo estrutural, eu preciso, todo mundo olha para mim aqui, eu tenho uma realidade. Eu preciso do judiciário para mudar essa realidade. Essa realidade que está aqui, ela não vai ser a realidade que eu quero no futuro. Porque eu olho essa realidade aqui como o quê? Como uma crise, um estado de desordem. Não existe processo estrutural sem estado de desordem. Por isso que tem ações coletivas que você não vai olhar o estado de desordem. Você vai falar, isso não é um processo estrutural. É só uma ação coletiva. Ok? Diga, doutor Diego. Professor Rodrigo Mazei, é um privilégio ouvi-lo e ter a oportunidade de conversar com o senhor. Professor, o senhor fez uma pergunta no início da exposição, no sentido, ou melhor, provocando a reflexão sobre a hipótese de o processo de execução ou cumprimento de sentença não possuir natureza estrutural. Eu levantei a mão exatamente quando o senhor se fez referência ao processo de falência, que acredito seja aquele que mais se aproxima com a estrutura de um processo estrutural, em que, num primeiro momento, há uma decisão em que se reconhece esse estado de desconformidade ou esse estado de coisas inconstitucional, e, a partir dali, propõe uma solução numa segunda etapa, muito próximo do que acontece exatamente no processo de falência. E me veio à cabeça a ideia exatamente do processo de execução, a hipótese do concurso de credores do 908, do Código de Processo Civil. E a pergunta que eu lhe faço é, exatamente cogitando essa hipótese, o processo não pode nascer sem ter um viés estrutural, e no seu bojo, o estado de desconformidade se apresentar e ele passa a assumir uma feição estrutural a partir de então? Perfeito. E essa foi a minha discussão com o Sica. O que eu falei assim, o processo de execução, se eu olhar com um viés muito, muito limitado, como ele parte de uma premissa a priori, olha como é que ele não será estrutural em nada. O sujeito entra com um processo de execução, o cara vai lá e paga. O que teve de estrutural? Nada. Mas veja como é que ele já começa a mudar. Olha como é que a sua colocação é perfeita, tá, Diego? Eu vou falar outras coisas, tá? A pessoa entra com um processo de execução. Olha como é que eu faço uma penhora. Olha como é que eu já dei uma abertura para ter indícios de processo estrutural. Quer que eu prove para você? Primeira questão. Eu vou ter esse processo. Eu vou ter ou não vou ter que fazer uma transformação expropriatória? Essa transformação expropriatória, ela pode ser simples. Ela pode entrar unicamente no patrimônio do devedor. Vocês concordam comigo? Continua ou não continua simples? Mas eu vou dar um exemplo ainda simples, mas que já começou a mudar. A penhora alcançou um bem que está sob meação. O cônjuge, o companheiro, o meeiro, ele não é devedor. Mas o processo ou alcançou ou não alcançou. E veja que sobre esse bem, olha que interessante. Sobre esse bem, sobre essa penhora, olha a multipolaridade. Os interesses já são completamente diferentes ou não são? Um interesse é do credor, outro é do devedor. O do meeiro, o que é o interesse do meeiro ali? Ele passa a ter o interesse de quê? Ou de salvar o bem, exercer a sua preferência, ou, se esse bem efetivamente foi expropriado, de que ele possa receber o quê?
o adequado. Ele tem não só uma preferência, ok? Ele não só tem uma preferência para adquirir. E aí, gente, olha o que eu vou falar para vocês, olha como é que trazer esses elementos mudam conceitos normais. Eu vou falar algo aqui, não é para ninguém ficar chateado, melindrado, se erra, se já errou, se passou, considerando esse interesse exclusivo do meeiro, porque olha só, se o bem foi avaliado em 1 milhão e ele tem 50%, o que significa dizer? Se ele quer comprar o bem, uma avaliação acima de 1 milhão, o valor do bem real é 1 milhão, ok? Uma avaliação acima de 1 milhão pode ou não pode interferir no interesse jurídico dele arrematar o bem pelo valor porque aí ele tem um direito de adquirir pelo valor da avaliação. Isso não vai nem para leilão. Ele tem direito, avaliou. Eu tenho direito, aqui eu vou lá e arremato. Só que, por outro lado, se for avaliado, por exemplo, por outro aspecto, muito abaixo, e ele não tiver o dinheiro para arrematar, o que aconteceu? Ele vai submeter ou não vai submeter lá no leilão de receber um valor da meação menor, sendo que ele não tem nada a ver com a dívida. Aí eu vou fazer uma pergunta assim, interessante para vocês. Eu já consegui isso mais de uma vez aqui no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Vocês já se deram conta que, muitas das vezes, o meeiro ele não é sequer intimado para participar da avaliação do bem? Ele já é intimado para o ato de expropriação. Aí eu vou chegar e falar assim, não, olha, eu tenho 2 casos que eu já anulei. Porque eu cheguei e falei, peraí, eu tenho um interesse à parte, que não é do credor nem do devedor. Eu preciso que isso seja avaliado porque eu tenho interesse de quê? De preferência do bem. E aí, veja, isso é um exemplo. Olha o outro exemplo que o Diego colocou. Eu vou voltar a falar para você, tá, Diego? Eu tenho uma situação dentro de um processo que tem a penhora, está tudo tranquilo, e ao curso dessa penhora surgem novas penhoras, em que eu vou ter que me submeter a um processo de concurso de penhoras. E mais, às vezes não é nem um concurso de penhora. O que se cria? O que se cria? Um concurso que é de verdadeiro direito material. Concordam comigo? Aí eu pergunto, houve ou não houve um estado de desordem nessa penhora? Eu vou ter que trazer ou não vou ter que trazer as técnicas de processo estrutural para cá? E aí, gente, eu só vou falar um ponto para vocês. Eu conversei isso com a turma um dia desse aí lá na UFS, não sei se eles vão lembrar. Vocês sabem por quê? Ficou na jurisprudência, tal, né? Agora está na lei. Por que é considerado? Olha como é que isso é interessante. Olha como é que tem indícios de tudo que a gente está falando na lei. Por que a gente considera que um lance abaixo de 50% ele é considerado preço vil? Essa é top, hein, Cláudia? Essa é. Aí, gente, vou fazer uma brincadeira aqui, tá? O pessoal lá do meu grupo de estudo lá de sessões, quando tem a Paloma também tá aqui, eu brinco quando tem uma dica assim, tá, Arlete? Eu falo assim, ó, agora é dica do tio Mazei, hein? Agora aqui uma dica do tio Mazei. Aí, Marco aqui, ó. Marco tá aqui, ó. Marco é o presidente lá do grupo. Veja como é que eu vou Professor, boa dar. noite. Professora, boa noite. Aí, ó. Esse aqui é o nosso presidente. É o nosso administrador do grupo. Sabe por quê, Diego? Sabe por quê, Arlete? Porque ele já criou uma regra para proteger a ameação. Porque se o lance for inferior a 50%, o que significa dizer? Ele não é suficiente nem para pagar a ameação. Então, eu não posso ter uma alienação, porque o estado de desordem vai continuar ou não vai?
eu só vou agravar ou não vou agravar o estado de desordem? Eu só vou agravar o estado de desordem. Então, esse é um mecanismo de proteção do processo de execução, para que ele seja o quê? Rígido e efetivo. Tá, Diego? Só queria te falar isso aqui. Então, o que que olha como é que você já matou uma charada. Todo o processo de inventário, ele vai ser estrutural? Não. A pessoa não deixou bens. Não há conflito. Mas alguns processos de inventário serão estruturais? Claro. Alguns processos de execução, eles são estruturais? Não. Mas o curso deles pode mostrar ou não pode mostrar que eu tenho que ter técnicas estruturais? Sim. Ações coletivas. Então, tem situações em que a situação estrutural ela não é propriamente do processo. Vamos voltar para o artigo 1º, mas do problema concreto que enseja o processo. Então, mas é por isso que eu sempre pensei e ainda não me demovi dessa ideia de que nós não temos verdadeiramente um processo estrutural. Nós temos medidas ou técnicas de caráter estruturante, que talvez serão necessárias em um determinado processo, pode ser de ação civil pública ou de caráter individual. É errado pensar assim ou você acha que é Não, ok? deixa eu te falar, é uma forma de enxergar. Você quer ver como algo que vai ter um consenso de todo mundo? Que a isso o PL é interessante? Existem processos. Primeiro, pegando a questão do clássico, tá? Existem processos em que, de fato, eu tenho um afastamento do procedimento comum, do processo comum. Aquelas técnicas do procedimento comum não conseguem me atender. Isso é um fato. Uhum. Isso é um fato. Então, eu preciso de quê? De técnicas diferenciadas, porque nesses processos, tidos como estruturais ou estruturantes, eu tenho que uma situação de desordem, que eu tenho que ter técnicas adicionais, técnicas outras, para eu chegar ao resultado. Então, são formas assim, mas simbolicamente falando, se chamou de quê? De processos estruturais. Diego, desculpa aí que eu falo que eu passo a palavra para você, mas eu te tiro a palavra na sequência. Não, que é isso, professor. E voltando à sua provocação quanto à execução, eu pergunto se o CPC ele não pressupõe a possibilidade da existência de uma discussão estrutural na execução ao impor o dever de comunicação lá no 779 e no 889. Da mesma forma em que nós estaríamos diante de multipolaridade, tal como consagrado lá no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 1º do projeto de lei. Não, deixa eu te falar, eu concordo, deixa eu te falar, olha só, eu olho a execução hoje, na correria aqui, eu tenho um codiguinho que eu anoto um monte de coisa, e na correria, ele está em algum lugar aqui, que vocês estão aqui, eu estou aqui falando aqui dentro do meu escritório de casa, dentro da minha toca aqui. Eu posso pegar aqui, mas eu mostro para vocês aqui, tem um artigo do Código de Processo Civil, e ele é muito interessante, ver se eu acho ele aqui, que é logo no começo, que ele chega lá no começo, que ele fala o seguinte, olha, quando você for citar, olha, eu achei aqui, é o 799. Olha que interessante o que o 799 ele fala. E dialoga com o 889, os dois. Exatamente. Eu tenho um texto sobre esses dois, sobre esse sistema, que está lá na revista de processo. Mas o que o 779 está falando? Olha, incumbe ainda exequente, requerente de uma ação do credor ignoratício, anticrédito fiduciário, o titulado usufruto, promitente comprador, superficiário. Ele vai colocando aqui um monte de... Por quê? Várias pessoas, elas podem ter o quê? Um interesse. E um interesse diferenciado
sob o objeto da execução. E vejam a importância aí, olha só, para a gente ver como é que a nossa conversa está fluindo. Olha lá o 799, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que essas pessoas, na verdade, elas têm que ser integradas na relação jurídica desde o começo, para ver os seus interesses jurídicos. Porque ele está dando a dica ou não está dando a dica de que. Porque, olha só, o credor com usufruto, quais as opções que ele tem? Poxa, eu quero aqui, eu estou numa posição, eu tenho direito, eu tenho dois direitos de preferência. Qual que é o meu primeiro direito de preferência? Olha, o que está sendo vendido? Isso é muito importante. Tem que tomar um cuidado com isso, tá? As pessoas falam, alienação judicial cancela o usufruto. Isso é mentira. Tanto que o valor do bem, quando houver alienação judicial, vai levar em conta que o bem está com usufruto. Você vai comprar o bem com usufruto. O valor tem que ser menor, porque o usufruto ele tem como é que fala? Ele tem uma eficácia erga omnes que é aplicável à execução. Isso é um equívoco falar que não é. E ele pode chegar e fazer o seguinte: ele pode ter o direito de preferência, vou pagar, mas ele pode falar: não, esse valor não está aqui, não. O novo cara que vai comprar aqui mantenha meu usufruto. É só um exemplo. E mais, eu vou mostrar para vocês que tem um dispositivo que ele é perdido. Quem está aí, vai lá no parágrafo 5º do artigo 876. A execução ela é considerada tanto uma situação de desordem. Olha que top, hein, Arlete? Isso é massa, hein? Ela é considerada uma situação tal de desordem que tem uma técnica especial lá para o processo de execução, dizendo o seguinte: observando o valor da avaliação, usando uma técnica semelhante à da adjudicação, pode o credor, olha que interessante, pode o credor, o credor não, desculpa, pode os descendentes do devedor, o cônjuge do credor, do devedor, os ascendentes do devedor, salvarem o bem para evitar essa crise da execução. Isso é uma forma, posso falar uma coisa muito doida? De tratamento adequado da situação de conflito. Porque para o credor resolve totalmente, porque vai ser pago o valor da avaliação, não pode ser inferior ao valor da avaliação. Só que resolve a situação de quê? De desordem, provocado pela penhora. Então, né, não quero assim alongar muito, mas o que eu queria mostrar para vocês assim, é o que eu acho que é o grande ponto. E aí só um ponto aqui, tá, Diego? Que você falou um negócio muito legal. Eu gostei muito do que você falou, mas eu vou fazer um embargo de declaração no que você disse. Só vou completar o que você falou, tá? Posso fazer um pequeno embargozinho de declaração e aumentar um pouquinho? Você falou que a falência é o processo estrutural privado de maior monta e tal, né? O maior é o inventário. Porque, além da primeira fase, ele só não tem um concurso complexo, mas ele tem a segunda parte, cara, que é o processo divisório. Então, o inventário, cara, ele é um processo, porque o processo divisório ele é estrutural, porque você tem uma situação também de desordem de um condomínio, em que não há mais um consenso quanto à manutenção, em que você precisa desfazer. E veja que não é à toa, vocês vão lá no artigo 1791 do Código Civil, que fala que se aplica no inventário as regras de condomínio. E no 1321, gente, eu vou ter que. Só um segundinho aqui, que deve ser meu filho, tá? Só um segundinho aqui, peraí.
Pessoal, eu estou com um problema estrutural. Eu estou com o meu filho aqui entre as duas portarias. Vocês me concedem 5 minutos que eu vou ter que descer para resgatar ele? A sorte que ele está de celular, mas ele está entre as duas portarias porque uma outra não consegue fazer a leitura facial dele, tá? Desculpa, tá? E só estou sozinho aqui, vou ter que eu fazer isso. Aliás, se eu falar, ter filho, a paternidade é um processo estrutural, porque vira a sua vida, vira um estado de desordem, tá? Até a sua morte. Só um segundinho, peraí. Enquanto o professor Mazei teve que resolver essa situação, a gente pode continuar discutindo, se vocês quiserem, essa questão do processo estrutural. E até gostaria, né, de ouvir vocês sobre esse meu pensamento de que, de verdade mesmo, nós não temos um processo estrutural, né? Ou um procedimento estrutural. Nós não temos. Acho até que estaria errado falar que é um processo estrutural. Deveria ser um procedimento estrutural, né? Mas eu acho que de qualquer forma, e a gente até vê quando o Mazei nos explica, né, sobre essa possibilidade da gente ter essas técnicas de caráter estruturante nos processos individuais, que é isso mesmo, né? São as técnicas, são as medidas que são de caráter estrutural, né? Me parece. E não propriamente a gente ter, assim, um procedimento que é diferenciado e vamos estudar como se realiza esse tipo de procedimento. Não acho que seja assim, né? Porque cabe em qualquer. Até por isso que o Mazei fala do transporte de técnicas, caberia em qualquer tipo de tutela, qualquer tipo de procedimento em que você precise dessas medidas, né? Professora Vocês Arlete, concordam ou não? o que eu já pude observar é que há, incidentalmente no processo, divergências estruturais, em que a partir de um determinado momento o processo ele toma um curso em que aquilo assume um caráter estrutural que não tinha no nascedouro. É. Eu tenho Até como você falou, às vezes começa totalmente com caráter individual, até o Mazei deu o próprio exemplo da execução, né? É um caráter totalmente individual e sem nenhuma necessidade de alguma medida mais impactante no sentido de resolver aí a crise, né, existente. Mas pode ser que ao longo desse procedimento necessitemos de alguma medida nesse sentido. me lembro de um processo, professor, em que alguma entidade foi condenada a instalar o SESMIT, lá na empresa, o Serviço Especializado em Engenharia e Medicina do Trabalho. Essa é a sentença. E no curso desse processo, essa entidade mudou a sua natureza jurídica a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal e ela passa a ter que se submeter à contratação de funcionários por concurso público, bem como a licitação. Então, aquilo que se determinou na sentença não poderia ser simplesmente cumprido através de uma técnica de cumprimento de obrigação de fazer, porque o réu não poderia mais cumprir da forma como constava do comando da sentença. Ele precisava necessariamente, para contratar empregados, se submeter à legislação prévia, que não existia, e se para contratar pela via terceirizada, ele precisaria de uma licitação. Então, se criou um problema estrutural no curso do cumprimento de sentença, que não havia inicialmente. Então, por isso que a natureza estrutural ela precisa ser analisada por etapas no curso de um processo, porque o conflito estrutural ele pode nascer no bojo de um processo que eu concordo com isso. Quando ele foi inaugurado, não se pressupunha que aquilo poderia vir a acontecer.
São. E não teria problema nenhum Oi? no decorrer. Vocês estão me escutando? Estamos escutando. Mas está baixinho. Não, só para complementar, né, fazer um adendo a que o Diego está falando, e não teria problema nenhum de, do decorrer do processo, né, você implementar algumas técnicas diferenciadas. Isso não vai fazer com que o processo seja um procedimento especial, por exemplo, utilizando essas técnicas, né? Na UFES a gente trabalha bastante com essa ideia de técnicas especiais, não só de procedimento especial, né? Mas as técnicas especiais de acordo com o caso concreto. Eu posso usar ao processo. Exatamente, eu posso usar essas técnicas numa ação totalmente de procedimento comum, né? Já cheguei aqui, já vou responder que se sim. faz necessário. Oi, Mazei, que bom que voltou. E aí, olha só, deu tudo certo lá, coitado. E se eu te falar, ele tão bonitinho, comprou um pacote de M&M para mim. Ainda se eu não fosse lá, ia ficar com peso na consciência. Mas olha só, eu estava lá, mas vejam como é que isso é interessante. A gente já chegou na conclusão aqui que esse é o ponto. Eu peguei a Maria Eduarda falando, aqui o Diego aqui. O que é o mais importante disso? Eu acho o mais importante para a gente fazer digamos assim, um grande desfecho. E você vê que, e eu vou falar isso assim, e todos aqui de uma forma, por caminhos talvez não os mesmos, mas por raciocínios que levam à mesma direção. Você sabe o que é o mais importante desse debate? É saber o seguinte, que eu posso utilizar técnicas de determinados procedimentos para outros sem problema. E o que vai acontecer? O que o PLS ele faz? Ele traz iluminações também para esses procedimentos padrões, esses procedimentos especiais que a gente já estava acostumado. Eu vou dar 2 exemplos, por exemplo, de coisas simples, que eu não preciso ficar defendendo aquela coisa, o processo estrutural, não. Ou seja, técnicas que estão ligadas a esse assunto do estado de desordem. Até porque, só para fazer um outro parênteses, e já que eu falei de filho e tal, em muitos casos, os processos de família, e eu mandei para vocês também, tá? Um texto do Alexandre Câmara, alguns casos de processo de família, eles vão ter natureza de reestruturação. Porque quando você tem as separações, os divórcios, por exemplo, você tem uma ruptura, todo mundo está pensando no patrimônio, não é o problema do patrimônio. Quando você tem, por exemplo, filho, questão de guarda, questão da visita, o que você vai ter que ter? Decisões que vão estruturar resolver aquele problema de desordem que ficou. E veja que isso é interessante, que isso tudo é julgado como se fosse uma ação única. Isso não é uma ação única. São pontos nervosos totalmente distintos. E veja que isso, por exemplo, a questão da guarda, da visita, há inclusive interesses do próprio menor. Ele, na minha concepção, inclusive, ele deveria figurar, inclusive, como parte, a depender Por isso que, em algumas vezes, ele é até ouvido, o que é paradoxal. Olha como é que isso é paradoxal, eu falo, né? No inventário, como é tudo patrimonial, o incapaz é sempre ouvido, como parte. Nas questões existenciais que envolvem ele no direito de família, ele não é sequer ouvido. E questões que mudam a vida dele. Mas assim, é um outro assunto, tá? Para esse a gente vai embolar. Mas veja como é que isso é rico esse assunto. Mas, mas veja, olha como é que é paradoxal. Eu pego aqui o PL, vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo simples. E o que é uma das questões importantes, bem importantes aqui, quando o PL traga? O artigo 10, por exemplo. O processo estrutural deve priorizar a construção de consensos entre as partes e demais interessados. Fechou? Está no artigo 10. Olha como é que isso é importante. Só recentemente que se reconheceu que a autocomposição ela é uma figura fundamental na falência e na recuperação judicial.
Se a gente pegar o procedimento do inventário, não tem sequer uma fase de autocomposição. Ok? Bom, vou pegar aqui um outro ponto. Isso eu conversei muito com um juiz, um juiz amigo meu, é um juiz no Paraná, que trabalha com processo estrutural. Qual uma técnica que ele começou a tirar dos processos, ele está tirando dos processos estruturais privados? Ele nomeou um fiscal para saber como as decisões estão sendo cumpridas ou não. Um fiscal e uma pessoa que vai observar o cumprimento das decisões e para poder avaliar os impactos das decisões. De certa maneira, a gente tem isso ou não tem na falência, no comitê de credores? Então, a grande sacada para mim disso tudo é entender que a gente tem, por exemplo, vou dar um exemplo também do meu amigo Alexandre Câmara, e ele deu uma volta muito grande, que ele não precisava nem ter dado essa volta. Ele nomeou numa recuperação judicial, e depois ele vinha nomeando os fiscais pontuais. E aí, num determinado inventário, ele nomeou, utilizando a regra da recuperação judicial, a ideia da técnica da recuperação judicial, ele nomeou um fiscal do inventariante. Nesse livro aqui, ó, eu falo que eu trabalho sobre inventário, que é o Código de Processo, eu já falo dessa possibilidade através de quê? Da importação de uma técnica do tutor. Porque quando você nomeia o tutor, como o tutor é uma pessoa que ele administra o patrimônio alheio de um incapaz por idade, o juiz pode nomear um fiscal para o tutor, que é o protutor. Então, essas técnicas elas já estão aí colocadas. A grande sacada, eu acho que esse PL, para a gente tem que observar ele muito além, aí eu vou fechar mesmo aqui a ideia, é uma análise muito além das ações civil públicas. O que ele mostrou, e esse artigo 14, para mim, ele é revolucionário, que nós temos hoje um sistema de interação de técnicas. Eu posso fazer interação de técnicas, notadamente nos processos que são especiais, os procedimentos especiais, porque esses processos eles têm uma dificuldade, pelo menos em parte, de encaixes com procedimento comum. Então, por isso que eu estou tendo trabalhado isso, né, com essa ideia muito mais assim, como é que fala, simbólico dos processos estruturais privados. Mas eu prefiro trabalhar com a ideia de quê? Das técnicas estruturais, técnicas para resolver situações de crise, processos marcados por crises. Então, eu acho que isso, a gente começar a desnudar essas técnicas, porque elas vão estar espalhadas, não só no Código de Processo Civil, como também dentro da legislação especial e dentro até do próprio direito material. Eu acho que esse que é digamos assim, se a gente pode trazer uma contribuição, e por isso, para quem pegou os textos lá agora, olha como é que os textos, o que eu passei basicamente lá. Um texto que eu falo sobre policentrismo e multipolaridade, conectando com o inventário. O que eu estou dizendo claramente ali? Aqui eu tenho um processo estrutural. E tem uma nota em especial lá, não lembro agora de cabeça, que eu falo, olha, aqui eu tenho um processo estrutural, hein? Porque eu tenho um estado de desordem. Passamos um texto, ainda que minhas ideias sejam muito mais à frente do que dessa época, sobre transporte de técnica. Porque o transporte de técnica é essa interação que a gente vai ter aí entre os diplomas. E fazer uma análise do PLS, para a gente ver que o PLS, já no artigo 14, ele incorpora isso claramente, e ele pode ser uma fonte para os processos privados. Eu acho que esse é o ponto.
Diga. Professor, mas me parece que o artigo 14 do PL, ele dialoga, ele conversa com o parágrafo 2º, 327 do CPC, que consagra ali uma cláusula de diálogo das técnicas processuais. Eles estariam em perfeita harmonia, seria a abertura do CPC, inclusive, para as técnicas estruturais. Mas o que tem que tomar um cuidado com 327? Tem até um enunciado do FPPC, eu não lembro qual agora, de cabeça, mas vocês vão achar lá. Teve duas interpretações equivocadas quanto ao 327, porque ele fala quando, você vai ver aí, quando um dos pedidos. Quando eu estou falando em pedido, aí eu caio no processo tradicional. E não é só a ideia do pedido. Quer ver? Pega um 327, eu vou pegar aqui, ó, a gente vai ler junto, que ele pode ter duas interpretações equivocadas. Qual que é a primeira aqui, ó? Que é o parágrafo 2º do 327. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no chat. Que aqui, ó, tem uma situação, tem duas coisas. Eu não estou dizendo que você está falando, não tem. Eu não vou conseguir colocar aqui, tá? Só os membros da equipe que têm acesso ao chat, então não consigo. Então, eu vou ler aqui o parágrafo 2º aqui, que é mais fácil, olha. Quando para cada pedido, aí eu tenho um problema, porque eu estou vinculando o procedimento ao pedido. E esses processos estruturais, como, por exemplo, inventário, recuperação judicial, os processos estruturais, eles não têm pedido propriamente dito, que vincule ao procedimento especial, porque eles são processos que têm esse fluxo diferente a partir da desordem. Então, Coloquei no chat. Colocou? Então, beleza. Então, esse primeiro ponto aqui, eu tenho que tomar um cuidado. Mas eu não tenho acesso, eu não consigo ver. Mas quem está conseguindo ver aí, beleza. Deixa eu voltar aqui para minha, que eu vou lendo ele aqui, fica mais fácil para mim. Então, esse é um primeiro problema. Quando para cada pedido corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida acumulação se o autor empregar o procedimento comum. Aí que está o problema, de novo. Por quê? Ele está partindo da premissa de que eu vou seguir pelo procedimento comum. Uhum. Só que nos processos estruturais, ao artigo 1º do PLS, ele diz que o procedimento comum ele não é compatível. Entendeu, Diego? Então, Sem dúvida, professor. Mas então, o que... então, olha só, o 327, ele ainda, parágrafo 2º, ele ainda tem uma montagem para o procedimento padrão que a gente está acostumado. Mas eu posso fazer essa leitura que você está fazendo, que é a leitura que eu faço. Eu fiz a afirmação a partir de uma provocação da professora Alete, no sentido, quando ela questionou se de fato existe um processo estrutural ou nós poderíamos falar de técnicas estruturais. E quando o senhor estava ausente, nós chegamos a conversar e no bojo de um processo que no nascedouro não tenha consagrado um conflito estrutural, a gente pode se deparar com esse conflito no curso do processo. E, a partir daí, fazer a importação das técnicas estruturais a partir da abertura do parágrafo 2º do 327. Um pedido que, no nascedouro, não tinha abrangência estrutural, passa a se comportar como tal no curso do procedimento comum ou no próprio cumprimento dessa decisão. Não, perfeito, mas eu só quero dizer o seguinte, eu tenho que ler então ele mais amplo. Se é no curso, já não é só no começo. E ele não é só para importar seguindo o procedimento comum. Eu posso seguir um procedimento que ele é especial. Uhum. Quer que eu vou... Você quer ver um exemplo legal para caramba? Fácil. Quem mexe com administração, com falência e recuperação judicial, pode remover ou não pode remover o inventariante? Já dei até a resposta. Pode remover ou não pode remover o administrador judicial? Pode. Mas tem técnica para isso? Não. O que eu vou fazer? Importo a técnica da remoção do inventariante. Eu segui o procedimento comum? Não. Eu estou seguindo o especial.
Isso ocorreu ou não ocorreu no curso do processo? Ocorreu no curso do processo. Eu acho que o parágrafo 2º é mais uma cláusula geral de flexibilização Isso. do que efetivamente essa aplicação interativa, né? Tanto que quando eu falo o seguinte, eu falo que o parágrafo 2º, para o momento que ele foi feito, ele era muito ousado. Mas hoje, se a gente fizer uma análise aonde que a gente já chegou, ele tem a sua função perfeita para o procedimento comum. Mas para os procedimentos especiais, o 14 lá do PLS ele é muito mais claro, que são os procedimentos especiais. Ele não está nem olhando para o comum. O procedimento comum é irrelevante para ele. Mas você acha que por esse PL aqui, não se poderia aplicar essas técnicas estruturantes no procedimento comum, então? Pode, claro que pode. Pode, né? Pode também, cara. Desde que tenha, e eu vou dar um exemplo, desde que esse procedimento que está seguindo o comum ali, ele envolva uma situação dessa. Qual que é um exemplo bom? Um exemplo bom que o Alexandre colocou: ações de família. É um bom exemplo. Porque, por exemplo, as ações de família não tem nada de procedimento especial, né? As ações de família, ela tem uma fase especial, que é tentar a conciliação. Tanto é que, olha lá, é bom que esses debates eles são interessantes porque a gente permite observar tudo de uma forma mais longa. Olha o que está escrito no artigo 697 do Código de Processo Civil. Não realizado o acordo, passarão a incidir, a partir de então, as normas do procedimento comum, observado o artigo 335. Aqui eu estou falando de ações de família. O que significa dizer quantas palavras? As ações de família são um procedimento especial? Não. Procedimento especial ele é especial do começo ao fim. É o procedimento especial. Ele tem uma fase especial. Como, por exemplo, assim, já que a gente está chutando o pau da barraca, ação possessória é procedimento especial? Não, né? Porque depois da contestação segue procedimento comum. O Ele só procedimento é tem o comum. quê? Tem Técnicas a técnica, né? especiais. Especiais, Tem técnicas especiais. Agora, olha que é o que acontece aqui bem, né? No processo estrutural, né? Sim, as técnicas que são especiais, né? as técnicas são especiais. É isso aí. E aí, o que significa? É um processo que nós vamos ter que ir moldando isso. E aí, o que eu estou falando é porque ficaria assim, aí, hoje seria assim, né? Quase para a gente bater esse papo, né? Mas olha que legal o artigo 6º do PL, para vocês verem. Olha como é que isso é top. Isso agora é faixa preta, hein? Aline, faixa preta agora, hein, Aline? Para poder. A Aline estava desanimada, falou: pô, tô assistindo aqui, ela está na minha frente, ela está bem aqui. Aline que estava desanimada, hein, Aline? Vai pegar trânsito depois, Aline já está em casa? Já está em casa? Então tá bom. Em casa. Oi, então tá Aline. ótimo. Então você não tem uma situação estrutural de trânsito, não. Olha o artigo 6º do PLS. Se você, o juiz, for um bom juiz, se o advogado for habilidoso, ele puxar isso aqui. O caráter estrutural do litígio poderá ser requisito de forma consensual ou por decisão judicial. A partir do reconhecimento no processo do caráter estrutural do litígio, as técnicas ficam mais fáceis ou não ficam mais fáceis? Ficam. Aí aqui o artigo 6º, que daria só um encontro de debater ele vai considerar aqui, elementos para que o juiz ou as partes considerem